Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensaios mecânicos. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e nesta sexta aula de ensaios mecânicos nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades mecânicas que a gente consegue tirar de um ensaio de tração. Então, na aula anterior a gente fez um percurso inteiro, né? A gente imaginou o que acontecia com o material que estava sendo solicitado durante um ensaio de tração, e a gente acompanhou desde o ponto 0, 0, 0 tensão, 0 deformação, tudo o que poderia acontecer com o material. Lembrando que a gente está focando nos materiais metálicos, né, nessa parte do curso. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre outros tipos de material e como é que funcionam essas outras curvas de tensão e deformação. Mas para os materiais metálicos, esses que a gente tem focado até o momento, a gente acompanhou então na aula anterior, na aula 5, o caminho inteiro que ele percorria, desde 0 tensão, 0 deformação, até sua ruptura. A gente discutiu quais eram as diferenças de comportamento de materiais dúcteis, materiais frágeis, como que acontecia a saída do regime elástico para a entrada do regime plástico em diferentes tipos de material, alguns exibindo um certo tipo de patamar, outros entrando diretamente. E a gente discutiu diversos aspectos diferentes, e ao longo da construção desse gráfico, dessa construção conjunta do gráfico do 0, 0 até a ruptura, a gente discutiu diversas características dos gráficos tensão-deformação. Então, ao longo da última aula, a gente já comentou sobre algumas das propriedades de material que aparecem dentro de um gráfico tensão-deformação, mas a gente não explorou todas elas. Tá? Então, na aula passada a gente não conseguiu explorar todas, porque a aula já ficou bastante recheada de conteúdos para a gente conseguir entender o que acontecia com o material ao longo do ensaio. Então, na aula de hoje, agora que a gente já sabe qual é a cara que tem um material que está sendo submetido a um ensaio de tração, a gente pode explorar as curvas de tensão e deformação, o que a gente consegue extrair delas e qual é a representatividade disso, né? Quais são essas propriedades de material. Lembrando que esse é o nosso objetivo, né, de aplicar ensaios mecânicos, é descobrir quais são as propriedades de material que aparecem durante um ensaio padronizado. Tá bom? Então, na aula anterior, a gente fez esse percurso de entender como é que o diagrama tensão-deformação ia se formando na medida que o material ia sendo solicitado progressivamente durante um ensaio de tração. Na aula de hoje, então, a gente vai focar nas propriedades mecânicas em si. Tá bom? Então, a primeira propriedade mecânica, a gente vai seguir a lógica, né? A gente vai começar do ponto 0, 0 e vai continuar carregando. Então, nessa primeira fase, logo que o material começou a ser carregado, ele está naquela fase que a gente chamou de fase elástica, uma fase cujas deformações não são permanentes. Então, ao longo da fase elástica, sempre que a gente remover a carga que estava sendo aplicada dentro dessa faixa elástica, o material tenderia a retornar ao comprimento original, aos tamanhos originais que eles tinham. Isso é o que caracteriza a fase elástica. E dentro da fase elástica, a gente já tinha visto na aula anterior, que a gente tinha uma propriedade importante que ajuda a caracterizar boa parte dessa fase elástica, que é o módulo de elasticidade ou o módulo de Young, tá? Depende do autor que você for procurar. Em português é mais fácil, mais comum, mais corriqueiro a gente achar menções ao módulo de elasticidade, mas também vai ter autores que vão falar em módulo de Young. E em outras línguas, né, se vocês forem procurar material em outras línguas, geralmente eles vão se referir ao módulo de Young. Tá? Então a gente tinha visto que a fase elástica dos materiais estava caracterizada, boa parte dela ela estava caracterizada pela proporcionalidade entre as tensões e deformações. Então na hora que a gente tinha o gráfico de tensão e deformação, a gente tinha essa situação. Durante boa parte do ensaio, desde o 0 até uma boa parte dessa faixa elástica, a gente tinha uma proporcionalidade. Se eu dobrasse a tensão, eu dobrava a deformação que estava aparecendo. Para eu triplicar a deformação, eu teria que triplicar a tensão. Então, nisso que eu estou querendo dizer que existia uma proporcionalidade durante uma boa faixa desse ensaio de tração na fase elástica. Tá? Existem faixas elásticas, como eu comentei para vocês já na aula passada, que lá pelas tantas a gente ainda está na faixa elástica, mas ele já não está mais proporcional às tensões e deformações. Né? Então não tem mais essa linha marcando esse nível de proporcionalidade, eu passo a ter uma certa curvinha, mas ainda estaria dentro de uma fase elástica se eu fizesse a rigor, né, a definição do que é deformação permanente e o que não é deformação permanente. Então, para alguns materiais não existe essa diferença, né, a proporcionalidade acaba antes de acabar a faixa elástica. Para outros materiais, a faixa elástica é praticamente toda proporcional, tá bom? Pois bem, então a gente viu, né, que essa tensão, a última tensão para a qual vale essa proporcionalidade entre tensão e deformação, a gente tinha chamado isso de tensão limite de proporcionalidade. Tá? E a gente tinha visto, né, que diferentes materiais, na medida que eles tivessem diferentes módulos de elasticidade, que é o que a gente vai estudar agora, né, a gente teria diferentes inclinações dessa curva. Então, a posição de inclinação dessa curva, se ela está mais deitada ou se ela está mais em pé, isso é uma função da rigidez do material.
né, e a rigidez do material está sendo medida através do módulo de elasticidade. Tá? Então, dois materiais, duas curvas diferentes, um material verdinho aí, com uma curva menos inclinada, e um material azul com uma curva mais quase vertical. A gente sabe, né, a gente já viu na aula passada, que isso representaria o quê? Que o material 1, o material azulzinho, aí, tinha um módulo de elasticidade maior do que o material 2. Né? Então, a partir do valor do módulo de elasticidade, a gente sabe qual é a inclinação que tem essa curva na faixa elástica. Tá? Então, lembrando isso que a gente já tinha visto na aula passada, né, vamos encarar simplesmente agora essa faixa elástica. Tá? Então, enquanto a gente está proporcional entre tensão e deformação, a gente já tinha mencionado isso também na aula passada, basicamente o que eu tenho é uma reta. Né? Então, algo proporcional dentro de um gráfico quer dizer que eu tenho uma reta entre essas duas variáveis que estão sendo relacionadas, entre tensão e deformação. Tá? Então, essa equação dessa reta é o que a gente conhece como a lei de Hooke, que é outro nome bastante utilizado. Né? A lei de Hooke, então, vale apenas durante a faixa elástica proporcional daquele material. E a lei de Hooke, basicamente, ela faz essa relação entre, né, a tensão, sigma, é proporcional às deformações epsilon, através de um valorzinho E, que esse é o módulo de elasticidade que a gente está estudando agora, que é a primeira das propriedades materiais que a gente está tirando do ensaio de tração. Então, se eu tiver um ponto qualquer dentro dessa faixa elástica, estou marcando esse com essa bolinha azul que está na tela de vocês, para um ponto qualquer como esse, eu posso marcar quanto que é o valor instantâneo da minha tensão e da minha deformação naquele ponto. Tá? Para que a gente está marcando isso? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer para calcular ou para estimar o módulo de elasticidade em um determinado ponto. Tá? Então, digamos que eu tivesse um outro ponto, os dois também na faixa elástica, ele tem a tensão 2 e deformação 2. Tensão e deformação 2 são menores que a tensão e deformação 1. Tá? Então, para eu calcular quanto é que vale esse coeficiente de reta, essa angulação dessa retinha aí que está inclinada, e esse é o valor do módulo de Young que eu posso encontrar, basta eu fazer essa manipulação dessa equação aqui. Né? Então, se eu estou interessado em descobrir quanto é que vale o E, né, se o meu E é alguma coisa que é desconhecida, que é o caso quando eu estou fazendo um ensaio de um material que eu não conheço, né, eu não conheço essa propriedade, só que eu consigo medir a tensão e a deformação. Então, basta eu pegar essa deformação e passá-la dividindo para o lado de lá. Né? Então, o meu módulo de elasticidade vai ser a divisão entre a tensão e a deformação dentro da faixa elástica. Então, dentro dessa faixa elástica, como eu estou dentro de uma reta, eu posso pegar sempre essas variações, né, desses dois caras. Né? Então, por exemplo, eu poderia fazer algo assim, né, para eu estimar o módulo de elasticidade a partir de 2 pontos de uma curva de tensão e deformação. Eu posso fazer a variação da tensão entre esses 2 pontos dividida pela variação da deformação entre esses 2 pontos. Tá bom? Eu poderia pegar simplesmente o valor nominal ali da tensão e da deformação num ponto só, no ponto 1, por exemplo, porque o segundo ponto, o ponto 00, sempre faz parte da faixa elástica, tá, por definição. Mas, num caso geral, se vocês pegarem 2 pontos, né, para vocês terem certeza ali que a gente já está carregando esse material, né, porque a gente não teve problemas de leitura, de assentamento daquele corpo de prova, você pega, enquanto essa curva já está subindo, a gente pega 2 pontos consecutivos aí, e a partir desses 2 pontos, das diferenças entre as tensões e as deformações, eu consigo estimar quanto é que vale esse módulo de elasticidade. Tá? Então é uma forma de, olhando um gráfico, você consegue estimar quanto é que vale o módulo de elasticidade. Como eu tinha falado para vocês, então o módulo de elasticidade é uma medida de rigidez do material. Quanto mais rígido o material, mais vertical é essa curva, tá? Menos ele se deforma para mais tensão aplicada. Né? Isso quer dizer um material bastante rígido, eu tenho que fazer muita força para deformar ele um pouquinho. Então, a rigidez, de certa forma, é uma medida da resistência que o material oferece à deformação. A gente pode falar isso em resistência mecânica também, tá? Estou chamando aqui de rigidez, eu prefiro esse termo aqui nesse momento, tá? Mas também pode-se falar que é uma medida da resistência mecânica desse material. O material, quanto mais resistente ele for à deformação, mais força eu tenho que fazer. Então, eu tenho que subir muito no gráfico de sigma para andar um pouquinho no gráfico de epsilon. Tá bom? Então, é isso que a gente está querendo dizer, né? Quanto mais rígido é o material, mais difícil é eu deformar ele. Então, o módulo de elasticidade, o módulo de Young, é uma medida de rigidez. Quando a gente fala o material é mais rígido que o outro, eu vou comparar esses valores através de valores de módulo de elasticidade. Então, eu vou começar a trazer para vocês, a partir desse slide, para várias outras propriedades que a gente vai explorar, vou trazer tabelas para a gente enxergar, né, quais são os valores dessas grandezas que a gente está tirando dos gráficos de tensão de deformação. Então isso aqui é tirado do nosso livro, lá que eu recomendei, do nosso livro texto, né, da nossa disciplina, que vocês têm acesso através da biblioteca Pearson, para quem é aluno do Instituto Federal. Se não, é um livro bastante clássico, para quem está só assistindo o curso no YouTube, é um livro clássico da área, vocês podem encontrar ele em praticamente qualquer biblioteca física aí de mecânica do Brasil, tá?
Então, um livro sobre ensaios mecânicos de materiais metálicos. Ele traz, então, essa tabelinha aqui, com valores de módulos de elasticidade, ou módulo de Young, para diversos materiais diferentes. Tá? Então, isso, se vocês estiverem precisando fazer conta de alguma coisa, né, vocês podem pausar o vídeo aí e pegar esse valor. Nessa tabela, os módulos de elasticidade estão dados em quilograma-força por milímetro quadrado. Não é a unidade do Sistema Internacional, né? Se a gente está falando em quilograma-força, não é a unidade do Sistema Internacional de Forças. A gente preferiria trabalhar, tá, levando em conta o Sistema Internacional, preferiria trabalhar com unidades de módulo de elasticidade de gigapascal, geralmente, tá bom? Então, acho que daqui a pouquinho eu vou mostrar mais uma tabelinha para vocês onde tem essas unidades em gigapascal também. Mas aqui tem uma lista bastante grande de materiais com valores de módulo de elasticidade que você pode utilizar para estimar deformações na fase elástica, por exemplo, tá? Então, ainda dentro da fase elástica, tá, eu já vou falar sobre as deformações, sobre os módulos de elasticidade em gigapascal mais para frente, né? Tem várias tabelas de diversos pontos diferentes, eu já explico para vocês mais para frente, tá? Mas geralmente a unidade que a gente vai utilizar, a unidade preferida que a gente vai encontrar em tabelas de módulo de elasticidade, são unidades de gigapascal, beleza? Então, ainda dentro da fase elástica, a gente tem uma segunda propriedade que a gente não tinha mencionado na aula passada, mas que a gente consegue medir dentro dessa fase elástica ainda, que é a propriedade de resiliência. Então, propriedade de resiliência, né, é interessante porque ela se trata de uma propriedade que tem uma característica um pouco diferente. Então, o módulo de elasticidade é uma inclinação de reta, né, se a gente pensar que as deformações são deformações adimensionais, ele vai ter a mesma unidade uma unidade exatamente a mesma, ou compatível com as tensões. Se você fizer a conta de tensão dividido por deformação, como deformação não tem unidade, o seu módulo de elasticidade vai sair na mesma unidade que você inseriu a tensão. Tá? Então, se você botou em quilograma-força por milímetro quadrado, ele vai sair em quilograma-força por milímetro quadrado. Se você botou em gigapascal, né, então você vai sair em gigapascal também. Tá? A resiliência, na verdade, não é uma medida associada a valores de... não é uma medida dada em valores de tensão. É uma medida dada em valores de energia. Tá? Então, a resiliência, basicamente, ela é a energia que você absorve, que o material consegue absorver dentro do regime elástico. Então, de maneira geral, tá, sempre que a gente for falar de propriedades que estão relacionadas com energia, e medir energia de deformação de um material é bastante importante, tá? Não só aqui dentro de ensaios mecânicos, mas se você quiser se aprofundar em resistência dos materiais lá para o futuro, né, vocês vão ver que tem diversos modelos de material e formas de descrever materiais que partem de medidas de energia acumulada no material durante o processo de deformação. Tá? Isso é só um pequeno parênteses, mas então é importante você saber que energia é uma coisa importante, a energia que você armazena no material é uma coisa importante. E é importante você saber que num diagrama tensão-deformação, é possível provar, não vou provar aqui, tá, mas é possível você provar que se você pega uma curva de tensão-deformação e mede a área que está embaixo da curva num determinado ponto, naquele ponto, aquela área que você mediu é a quantidade de energia que está acumulada no material naquele momento, tá bom? Então, sempre que a gente for falar de propriedades que estão relacionadas à energia, a gente está falando de áreas debaixo da curva. Então, graficamente, fica muito fácil, né, se a gente está pensando em resiliência como a energia que foi absorvida dentro da fase elástica, fica muito fácil a gente desenhar, né, graficamente, entender o que acontece com resiliência. Então, vamos lá. Para um material que tenha, por exemplo, uma fase elástica totalmente proporcional como essa, tá? Vamos dizer aqui que a fase elástica acaba exatamente naquele pontinho que eu parei de desenhar ali. Tá? Claro que a curva continua, né? Eu estou só desenhando a parte elástica para a gente focar na parte elástica, mas claro que a curva durante o ensaio de tração continuaria, entraria na fase plástica, até ruptura, etc. Ou se fosse um material frágil, né, ele teria rompido nessa tensão, por exemplo. Então digamos que a fase elástica seja essa, tá bom? Essa é a fase elástica do material. Então a área debaixo dessa curva é aquele triângulozinho aqui que vai aparecer nesse monte. Tá? Então esse triângulo verde é a medida de área que eu tenho embaixo dessa fase elástica totalmente proporcional. E numa fase elástica totalmente proporcional como essa, é bastante fácil eu caracterizar e dar números para essa área. Né? Então basicamente essa área, que eu vou chamar ali resiliência, então energia de resiliência, U vai ser uma medida de energia, tá? O R está associado à resiliência. Basicamente está associado ao quê? Ele vai estar associado ao ponto lá de cima de tensão de proporcionalidade, tensão limite de proporcionalidade, tá? Devia estar sigma LP para a gente seguir a mesma coisa. Tá? E a deformação correspondente, a deformação que está lá embaixo. Então você tem aquele ponto ali em cima, a área de um triângulo basicamente vai ser base, que vai ser epsilon limite de proporcionalidade, a deformação,
vezes a altura, que é a tensão limite de proporcionalidade, dividido por 2, né? Tem um triângulo, então estou pegando metade da área daquele quadradinho, entre aspas, tá? Então, quando a gente faz essa conta e a gente escreve, utilizando a lei de Hooke, que a tensão limite de proporcionalidade é simplesmente sigma dividido por E, a gente chega nessa expressão aqui, tá? A resiliência, então, ela pode ser dada, quando o material tem essa fase elástica totalmente proporcional. Uma forma da gente estimar quanto é que vale a resiliência é pegar a tensão limite de proporcionalidade ao quadrado dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade. Então, através disso, a gente consegue ver como é que eu consigo fazer para um material, né, ou que tipos de materiais vão ter mais resiliência do que outros. Então pense o seguinte, né, se eu calculo resiliência dessa forma, quanto maior for a tensão limite de proporcionalidade, quanto mais alta for essa tensão que eu consigo levar ainda dentro da faixa elástica, mais eu estou aumentando a resiliência desse cara. Estou aumentando a altura desse triângulo aqui, basicamente. Né? Então, se esse limite de proporcionalidade é bastante alto, eu estou aumentando a altura desse triângulo, e ao aumentar a altura desse triângulo, eu estou aumentando a área dele também. Então, quanto maior for a tensão limite de proporcionalidade ou o fim dessa faixa elástica de um material, mais resiliente ele tende a ser. Mas outra coisa interessante está na parte de baixo aqui, né? Então, se eu tiver... Esse cara aqui está na parte de baixo. Eu quero saber qual que é o módulo de elasticidade que vai me levar a ter maior resiliência para a mesma tensão limite de proporcionalidade. Tá? Então, digamos que a parte de cima, essa altura do triângulo, seja a mesma para diversos materiais diferentes. E diversos materiais diferentes têm diferentes inclinações dessa curva. Tá? Então, o E lembra que é a inclinação da curva, o módulo de elasticidade. Então, fica muito fácil da gente observar, olhando para esse cara aqui, que para eu fazer esse U crescer, eu tenho que reduzir o valor de E. Ele está no denominador embaixo, né? Então, quanto maior for o denominador desse cara, menor vai ser a resiliência desse material. Então, se eu estou diminuindo, à medida que eu vou diminuindo E, estou pegando um valor cada vez menor de E, eu vou aumentar cada vez mais o valor de resiliência. O que isso quer dizer? Na hora que eu estou reduzindo esse cara, eu estou fazendo com que a curva fique cada vez menos inclinada, certo? Lembra que a gente tinha visto no slide anterior, né, falando sobre tensão de escoamento, sobre módulo de elasticidade, desculpa. Então a gente tinha ali uma inclinação bastante alta quando o E era maior, e à medida que eu ia reduzindo esse E, essa curva ia ficando cada vez mais perto da horizontal. Ora, se essa tensão de limite de proporcionalidade for a mesma para dois materiais, o material que vai acumular mais energia, ou seja, o material que vai ter o triângulo com mais área, vai ser aquele material que tiver uma curva menos rígida, uma curva mais inclinada e mais próxima da horizontal. Então, se é importante para o meu material ser resiliente, né, absorver bastante energia ainda na fase elástica, é importante, seria legal que eu pegasse um material que tivesse um módulo de elasticidade o menor possível dentro das condições, né, desde que a gente permitisse que as tensões estivessem dentro desse limite da tensão limite de proporcionalidade, tá bom? Então, basicamente, o que a gente tem que pensar é como que eu tenho que fazer, né, em termos de resiliência, o que eu tenho que fazer com essa curva, né, onde acaba essa tensão, onde acaba a fase elástica, para tornar essa área do triângulo máxima. Então, essa área do triângulo vai ser tão maior quanto mais alta for a tensão e quanto menor for o meu módulo de elasticidade, para essa curva ficar bem inclinada e esse triângulo ganhar bastante área. Tá bom? Então, como que é importante, né? Bom, vou mostrar aqui para vocês também de novo, né, uma tabela de novo do nosso livro, considerado livro-texto da nossa disciplina, tá? Um módulo de resiliência para alguns materiais diferentes, tá? Então, aço de médio carbono, aço de alto carbono, alumínio, duralumínio, cobre recozido, borracha, ferro fundido, bronze laminado. Então, a coluna aqui que está nos dando o módulo de resiliência é essa última aqui, tá? Então, esse módulo de resiliência está associado à tensão de escoamento. Por que eu estou falando? Está associado, desculpa, ao módulo de elasticidade e à tensão de escoamento. Sim, né, quando acaba a faixa elástica, levando em conta esses dois caras, é aquela tensão limite de proporcionalidade aproximadamente. Então, com esses dois caras eu consigo definir esse último cara. Tá? Então, mais uma vez, né, cuidado com as unidades. Né, mais uma vez a gente tem unidades de quilograma-força vezes milímetro dividido por milímetro ao cubo. Acabei não falando, né, a resiliência é medida como energia debaixo da curva dividido pelo volume do material. Tá bom? Então, você vai pegar ali, a energia debaixo da área, calcula aquela área e divide pelo volume de material para saber quanto que deu esse valor de módulo de resiliência. Então, como que é importante a gente ter bastante resiliência? Né? Que tipo de material que a gente teria interesse, para que tipo de aplicação a gente teria interesse para a gente absorver muita energia ainda dentro da fase elástica? Tem diversas opções diferentes, tá? Então, são
por exemplo, um material como uma mola, né, um material que vai ser utilizado para absorver energia e depois devolver energia para alguém, é interessante que a gente consiga absorver muita energia sem deformá-lo permanentemente. Então a mola vai se deformar bastante, vai absorver muita energia e depois ela tem que voltar a ter o mesmo comprimento que ela tinha antes, certo? Para ela continuar fazendo a mesma função de antes. Então quanto mais resiliência tiver um material de mola, mais interessante vai ser para a gente. Tá? E como que eu aumento a resiliência? Daquela forma que eu falei, aumentando, né, escolhendo um material que tenha o maior limite de proporcionalidade possível e dentro desse maior limite de proporcionalidade possível, aquele que tenha o menor, modo de elasticidade, o menor modo de elasticidade que é possível para esse cara ficar bastante, para esse triângulozinho ter bastante área. Tá? Então já vimos aí duas propriedades que a gente consegue tirar do nosso ensaio de tração. Então, durante a deformação elástica longitudinal, a gente ainda, agora falando ainda sobre a fase elástica, tá? Durante a deformação elástica longitudinal, então tem um corpinho que está sendo carregado segundo o próprio eixo, longitudinalmente, a gente observa que além dele incompridar na direção de aplicação de carga, se eu observar esse corpinho, a gente percebe que ele vai reduzir em tudo que é transversal a essa carga. Então, se eu tenho um cilindrinho, por exemplo, como esse, né? Se ele está sendo carregado dessa forma, à medida que ele está sendo carregado, vocês observaram que o diâmetro dele reduziu. É muito claro acontecer isso. Né? Então tem um diâmetro inicial, ele é carregado, esse comprimento inicial aumenta e o diâmetro inicial reduz. Tá? Então existe, de certa forma, uma tendência. Né? O que aconteceria? Primeiro, vamos fazer o primeiro parênteses. O que aconteceria se o diâmetro se mantivesse o mesmo? Então eu estaria aplicando uma carga, o diâmetro original era o mesmo, eu estaria aumentando um monte esse cara, eu estaria aumentando muito o volume desse material de uma vez só por conta do carregamento. Tá? Olha, isso não é muito. Não faria muito sentido o material permitir ser aumentado o seu volume de forma indefinida. Então existe uma certa tendência dos materiais a manter aproximadamente, né, eles não mantêm rigorosamente a mesma coisa, afinal de contas você está inserindo energia ao carregá-lo, ele vai mudar um pouco o seu volume, mas existe uma tendência dos materiais a não deixar esse aumento de volume ser totalmente descontrolado. Tá? E para manter esse volume mais ou menos controlado, na medida que eu aumento uma das dimensões, as outras dimensões elas se reduzem. Tá? Então, estou demonstrando aqui com um caso cilíndrico, né? Mas seria a mesma coisa se eu tivesse uma chapinha retangular com seção transversal retangular. A gente observaria que a chapinha, no sentido de carregamento, ela aumentaria de comprimento e as direções transversais reduziriam de comprimento. Tá? Então, essa redução de comprimento transversal de qualquer coisa que está perpendicular à direção de aplicação de carga, né, a gente pode calcular, associar a essa variação de comprimento transversal uma medida de deformação. Como a gente tinha visto, né, as medidas de deformação padrão que a gente tinha visto anteriormente, são variações de comprimento com relação ao comprimento original. Então, qualquer coisa que vocês medirem transversalmente, né, para essa barrinha aqui, por exemplo, seria o diâmetro. Tá? Se eu medir a variação desse diâmetro com relação ao valor original desse diâmetro, é isso que eu estou fazendo. Estou pegando uma variação de alguma coisa que está transversal ao sentido de carregamento, dividido pela medida transversal original, que era o diâmetro antes do teste começar. Então eu peguei o meu paquímetro, medi quanto é que era o diâmetro original desse cara, carreguei ele, então em certo ponto do teste eu vou lá e meço quanto é que vale esse novo diâmetro. E dessa variação do diâmetro eu consigo calcular quanto é que vale essa deformação transversal. Tá? Percebeu-se, depois de muito ensaiar os materiais, que existe uma relação entre quanto o material se deforma transversalmente e quanto que o material se deforma longitudinalmente. Isso também é uma propriedade de material. Tá? E essa propriedade de material é conhecida como coeficiente de Poisson. Poisson, então, é um físico francês lá acho que do século XVII, se eu não me engano, tá? Era uma época que estava se estudando bastante sistemas de deformação, né, de formalização de como é que o material se comportava quando sujeito a forças. Tá? Então, foi homenageado, ele ganhou o nome do coeficiente que ele mesmo descobriu, que é essa relação entre as deformações transversais e as deformações longitudinais. Uma coisa que a gente tem que observar é que essas deformações são sempre no sentido contrário. Né? Então, se eu estou no ensaio de tração, eu estou aumentando o comprimento longitudinal, de forma transversal, ele vai ter que reduzir para a gente manter mais ou menos o volume que estava sendo observado no material. Tá bom? Então, para dar conta dessa direção diferente dessas duas coisas, a definição da propriedade coeficiente de Poisson, coeficiente de Poisson é essa letra grega, nu, tá? É um Vzinho com a perna da frente aqui um pouquinho curvada para trás. Tá? Então, a definição desse cara vai ser simplesmente a relação entre as deformações transversais e longitudinais com um sinal de menos na frente, porque um vai ter o sinal contrário do outro sempre, né? E esse valor de coeficiente de Poisson vai ser um valor positivo. Tá? Então, quanto é que vale os coeficientes de Poisson, basicamente? Tá?
trazendo aqui para vocês, esqueci de botar a fonte, tá? Depois eu ponho a fonte ali, de onde eu tirei, ou vai aparecer daqui a pouco a fonte, provavelmente, desculpa. Tá? Então aqui uma lista de valores de coeficiente de Poisson para diferentes tipos de material. Então eu tenho o concreto asfáltico, por exemplo, o coeficiente de Poisson vale 0,35. Para alumínio ele vale 0,25. Para ferro fundido, dependendo da sua composição, entre 0,23 e 0,27. Tá? Então vocês têm essas tabelas todas. Tá? Importante vocês observarem o seguinte, tá? Então aqui, ó, materiais, quando eles estão no regime, metais, desculpa, quando eles estão no regime plástico, eles têm coeficiente de Poisson, no geral, tá? Eles têm coeficiente de Poisson de 0,5. Um coeficiente de Poisson de 0,5, eu não tenho tempo de explicar aqui, mostrar para vocês, tá? Mas um coeficiente de Poisson exatamente igual a 0,5 quer dizer que o material conserva exatamente o mesmo volume que ele tinha, no começo e no final. Qualquer coeficiente de Poisson que seja diferente de 0,5 quer dizer que o material experienciou, sofreu uma variação de volume por conta do carregamento. Tá? Não é possível vocês terem materiais com um coeficiente de Poisson acima de 0,5. Isso tem um problema energético envolvido atrás disso, tá? A gente não vai explorar isso aqui tudo, mas saibam então que existe um limite prático aí para 0,5. Né? Se você for chutar um valor de coeficiente de Poisson, você nunca pode chutar um valor acima de 0,5, senão você estaria violando algumas leis meio fortes aí da natureza. Tá? Então aqui estou deixando aqui para vocês vários valores de coeficientes de Poisson para diferentes materiais. E aqui eu mostro, né, aqui sim, de onde eu tirei essas informações. Tá? Eu estou mostrando aqui para vocês, então, coeficientes de Poisson para diferentes tipos de material, tá bom? Então, ao contrário do que eu tinha falado para vocês, né, tem vários coeficientes de Poisson aqui que estão medidos em valores acima de 0,5, tá? Mas são casos bastante especiais, né, tipo de madeiras, de compósitos, são casos bastante específicos, tá? Mas para metais, então vou reformular a minha afirmação de antes, tá? Para metais você não vai ter nunca esse coeficiente de Poisson acima de 0,5, porque isso representa potencialmente uma criação de material do nada, tá? Então, mas vocês observem aqui que para diferentes materiais vocês têm faixas de tamanhos o tamanho dessa faixa quer dizer, dentro dessa classe de madeiras, o valor, por exemplo, né, essa faixa verde aqui que vocês estão vendo, tá? Os valores de coeficiente de Poisson máximos e mínimos dentro de madeiras, cerâmicos, borrachas, elastômeros e tudo mais. Tá? Então é bastante interessante vocês perceberem que uma mesma classe de material pode ter valores bastante distintos de coeficientes de Poisson. Tá? Então, isso na faixa elástica, a gente observou já três propriedades de material que saíram desse ensaio de tração, tá? Que são o módulo de elasticidade, a resiliência e o coeficiente de Poisson. Então, fazendo a transição da parte elástica para a parte plástica, a gente passa para aquilo que a gente tinha chamado já na aula passada de tensão de escoamento. Tá? Então, a transição entre os regimes elástico e plástico, né? No elástico, quando a gente não tem deformações permanentes, e no plástico, quando a gente tem parte das deformações que não são recuperáveis, né? A gente tinha detalhado isso na aula anterior, né? Quando a gente faz essa transição de um regime para outro a partir de um certo nível de tensão, e esse nível de tensão é um nível bastante importante. Né? Antes da tensão de escoamento, a gente não precisa se preocupar com efeitos plásticos, e depois da tensão de escoamento, a gente é obrigado a se preocupar com efeitos plásticos, efeitos associados a deformações permanentes. Para alguns materiais é muito claro identificar quando é que a gente faz essa transição do regime do elástico para o plástico. Tá? Eu mostrei para vocês na aula passada, tem alguns materiais que eles entram na fase plástica, estão na fase elástica, e ao final da fase elástica se forma um pequeno patamar, praticamente com tensões constantes, que denota que a partir daquele momento a gente tem deformações permanentes. Né? Então, em qualquer ponto daquele patamar, se eu voltasse, ao voltar para baixo, paralela à linha de carregamento, assim como a gente sempre deve fazer, né? Subiu pela linha de carregamento, pela linha definida pelo módulo de elasticidade, e a gente retorna para uma linha paralela a ela, né? O descarregamento é sempre um descarregamento seguindo a inclinação do módulo de elasticidade, a gente percebe que naquele patamarzinho a gente teria uma deformação permanente desse material. Tá? Para outros materiais, essa transição não é tão clara. Então a gente tem uma tensão que sobe até um certo ponto, e lá pelas tantas a gente desvia, né? A gente deixa de ser proporcional, lá pelas tantas a gente não está mais proporcional, mas ainda pode ser que esteja na fase elástica, como eu tinha mencionado anteriormente, né? Algumas fases elásticas não são 100% proporcionais, mas a partir de certo ponto, esse desvio da linha reta, a gente passa a ter uma deformação permanente. Então, dependendo do tipo de material, vai ser difícil a gente conseguir identificar claramente qual que é essa tensão limite de escoamento. Conforme eu falei na aula passada, se eu quisesse ver exatamente quando que a gente saiu de um regime elástico para um regime plástico,
eu devia sempre carregar um pouquinho o material, retornar, ver se ele teve o mesmo comprimento. Carregar um pouquinho mais, voltar se ele teve o mesmo comprimento. E a partir do momento que ele não tivesse mais o mesmo comprimento, era sinal que eu teria chegado nessa tensão de escoamento. No ensaio de tração a gente não tem tempo, né, e não tem como a gente ficar fazendo essas idas e vindas. Nosso interesse é carregar monotonicamente, uma vez só, né, a gente começa a carregar e continua carregando sempre nessa mesma direção, até que o material se rompa. Tá? Então, para eu fazer a identificação da tensão de escoamento nessas condições, a gente muitas vezes tem métodos diferentes. Quando o material tem claramente um patamar, a gente utiliza esse patamar para definir a tensão de escoamento. Quando a gente tem essa transição mais suave entre a fase elástica e a fase plástica, a gente observa diferentes formas. A gente tinha mencionado já na aula anterior uma das formas que a gente tinha, né? Que era associar uma tensão de escoamento a um certo valor de deformação a partir do qual é muito provável que você tenha deformações plásticas. Tá? Para vários materiais, para a maioria dos materiais, mas para muitos materiais a gente pode utilizar o valor de 0,2% de deformação. Então, na hora que a gente está medindo aqui essa deformação, tá? No meu ensaio, então eu estou subindo pela linha azul contínua ali, na hora que eu cheguei num valor de deformação que, se eu retornar, a partir do qual eu retornando paralelamente à linha de carregamento, eu volto e bato no 0,2%. Nesse momento, né, quando a gente chegou em deformações quando essa curva saiu da fase linear e ao retornar para uma linha paralela à linha de carregamento elástico, se a gente bate em 0,2%, é muito provável que a gente esteja com um regime de deformações plásticas. Tá bom? Mesmo que tenha uma fase elástica que seja não proporcional, quando a gente chega nesse valorzinho, a gente tem 0,2% com 0,2% de deformações permanentes. Se a gente traça uma paralela à linha de carregamento elástico com 0,2%, ao cruzar a curva de tensão-deformação, é muito provável que naquele ponto a gente esteja fazendo essa transição do regime elástico para o regime plástico. Diferentes tipos de materiais você pode utilizar diferentes valores, tá? Então tem materiais, por exemplo, de altíssima rigidez, tá? Que se você utilizar 0,2 você vai estar muito para dentro da fase plástica dele. Então, para diferentes materiais você pode utilizar 0,1, 0,01, 0,05, ou para outros materiais que têm baixa rigidez, né, que tem essa curva bastante quase na horizontal aqui, 0,2 às vezes é um valor muito pequeno. Então, talvez para polímeros, por exemplo, você poderia utilizar 0,5%, mas você teria essa forma de identificar a entrada no regime plástico através de um valor aproximativo, de um valor aí, que a gente pega a partir da paralela do carregamento elástico, a gente define quando que a gente entrou nesse regime plástico. Tá? Então, isso a gente já tinha visto na aula passada, eu só estou revisando, né? E deixando bem claro para vocês que dependendo do tipo de material é meio difícil, a partir de uma curva de carregamento obtida, de uma curva de tensão-deformação obtida num ensaio de tração monotônico, né? Uma vez que a gente carrega numa única direção, a gente não altera no sentido de carregamento. Às vezes é meio difícil a gente identificar a tensão de escoamento, e a gente tem formas diferentes de identificar quem são essas tensões de escoamento. Tá? Então, ali, naquele ponto, né, na hora que a gente cruzou essa linha, a gente vai definir essa como seria a tensão de escoamento, sigma y, como eu tinha falado para vocês, a gente vai preferir chamar de sigma y, pode chamar de sigma ESC de escoamento também, tá? Mas eu vou preferir chamar de sigma y, porque em boa parte da literatura vocês encontram essa nomenclatura para tensão de escoamento. Tá? Então, essa vai ser a nossa definição de tensão de escoamento. Então, deu uma pequena falhazinha aqui no vídeo, desculpa, tá? Então, para tensão de escoamento, né, a gente tem, vocês podem procurar na internet, em diversas fontes diferentes, em livros, tá? Vocês podem identificar valores que são valores comuns para as tensões de escoamento. Eu vou mostrar para vocês alguns dados de aço, por exemplo, tá? Esses dados aqui são tirados de um site muito bacana, desse sim.com.br, né? Acessem, ele tem muito conteúdo muito bacana da área de mecânica, tá? Então, basicamente, eles mostram nessa pequena tabela, né, como que a gente pode classificar os aços a partir do valor de limite de escoamento. Tá? Então, por exemplo, aço carbono de média resistência, o que a gente chama de um aço médio de média resistência, vai ter um limite de escoamento entre 195 e 260 megapascals. Para um aço de alta resistência e baixa liga, né, esse limite de escoamento vai ser um limite de escoamento maior, um limite de 290 a 345 megapascals. A partir do momento que eu começo a inserir elementos de liga, fica mais difícil, muitas vezes fica mais difícil eu entrar no regime de escoamento, ou se eu faço um tratamento térmico, também dificulta a entrada no regime plástico, né? Então, para aços que são ligados ou
ligados e tratados termicamente, a gente tem limites de escoamento que giram ali por volta de 630 a 700 megapascals. Tá? Então, isso é para mostrar para vocês, né, por que a gente... Eu tinha falado lá que o módulo de elasticidade é uma medida de rigidez do material. E muitas vezes a gente podia associar a medida de rigidez com uma medida de resistência mecânica. Né? O material resiste muito à deformação. Mas é mais apropriado a gente falar em resistência falando na transição entre o modo elástico e o modo plástico. Tá? Então, de certa forma, a altura do ponto onde a gente passa, né, a altura com relação às tensões, onde a gente passa da fase elástica para a fase plástica, isso está mais claramente ligado a um material de mais resistência ou menos resistência. Então, aços de alta resistência, né, como vocês vão encontrar em diversas literaturas, né, aços de alta resistência são aços com grande tensão de escoamento, como está sendo mostrado aqui nessa tabela. Aços de baixa liga, baixa resistência, são aços de baixo limite de escoamento. Tá bom? Então está mostrado também alguns dos tipos de aços diferentes, né? Não é nosso objetivo aqui denotar quem são esses aços, né? Mas um aço A36 é um aço bastante comum e aços diferentes que têm essas características de tensão. Tá? Então, seguindo ainda do site sim, né? Eu peguei aí sim valores para limites de escoamento para tipos de aço específicos, né? Não faixas de limites de escoamento para diferentes tipos de aço. Então, para o aço A36, que como eu falei para vocês, é um aço bastante comum, quase compatível aí com o aço 1020, mais ou menos, tá? Então ele vai ter um limite de escoamento que vai variar ali de 220 a 250, dependendo da característica específica da sua construção e da espessura do material, tá? Então, quanto menos espesso for o material que você está medindo, mais você vai ter efeitos de superfície, ele vai tender a ser um pouquinho mais rígido, tá? Um pouquinho mais resistente. E além disso, então, vocês têm para outros diversos tipos de aços diferentes, vocês têm os valores aí dos limites de escoamento. Isso é legal vocês terem acesso a isso, né, porque vocês podem sempre utilizar, né, tem problemas de diversas naturezas que às vezes vocês têm que conhecer qual que é essa tensão limite de escoamento para definir uma tarefa de projeto, por exemplo. Se você quer que seu material continue sempre na fase elástica, você precisa saber onde que essa fase elástica termina. Tá? Então isso é um valor importante vocês terem acesso. E além disso, aqui pegando de fonte de um co-irmão nosso, né, do Instituto Federal de Santa Catarina, do campus Joinville, uma aula deles ali tinha esses tensões de escoamento, que é essa coluna aqui, tensão de ESC, escoamento, em megapascals, para aços, né, na nossa nomenclatura BNT aqui, então aço 1020, 1080, e uma coisa que era interessante, né, mostrando para vocês a influência do processo de fabricação. Então, se o aço 1020, o mesmo aço 1020, se ele foi laminado, se ele foi normalizado ou se ele foi recozido, dependendo do processo de tratamento térmico que ele passou, ele vai ter valores de tensão de escoamento bastante diferentes. Tá? Aqui você tem outras propriedades, né? Então tem o limite de resistência dele, a redução de área, a dureza abrina. A gente vai explorar isso ao longo do curso, mas nesse ponto a gente está preocupado bastante com essa coluna aqui, na tensão de escoamento, né, para diferentes aços que a gente tem acesso, né, com essa nomenclatura BNT, e diferentes condições de tratamento térmico, a gente vê como o tratamento térmico influencia no comportamento dos materiais. Tá, e finalmente trouxe para vocês aqui de uma disciplina online da USP, né, outra tabela, mostrando também o módulo de elasticidade, né, isso aqui deveria ter vindo lá no módulo de elasticidade, tá? Desculpa, está fora de ordem, tá? Então o módulo de elasticidade, se você ficou sentindo falta de módulo de elasticidade em gigapascal, conforme eu tinha prometido, né, acho que o slide ficou fora de ordem, peço desculpas, tá? Então volta lá no módulo de elasticidade e caracteriza aqui, então, vários materiais diferentes com medidas de módulo de elasticidade em gigapascal, como eu falei para vocês, que é uma medida mais coerente com as unidades do sistema internacional. Tá? Então você tem ali o módulo de elasticidade em gigapascal do alumínio por volta de uns 70 gigapascal, para aço é por volta de uns 200 gigapascal, e para diferentes outros tipos de materiais vocês têm diversas coisas aí. Tá? Então peço desculpas, ficou meio fora de ordem. Tá? Mas então, voltando ao que a gente estava falando em tensão de escoamento e mostrando para vocês como as diferentes composições do material, diferente nível de percentual de carbono dentro de um aço, por exemplo. Né? Aço 1020 tem menos carbono do que um aço 1045. Isso quer dizer que o aço 1045 ele vai escoar muito mais tarde, é um aço mais resistente, né? Ele vai conseguir permanecer dentro da faixa elástica para tensões muito maiores, nesse sentido um aço mais resistente. E a gente viu também como os tratamentos térmicos influenciam sobre a tensão de escoamento. Né? Então, o mesmo tipo de material, mesma composição química, um aço 1020, dependendo se ele passou por um tratamento que aumentou a sua rigidez interna, né? Ele vai ter tensão de escoamento maior do que se ele passou por um recozimento, por exemplo, que é uma coisa que meio que reseta ali os átomos internos e fica mais fácil a gente começar a escoar de novo. Tá?
Então, ainda falando agora, a gente agora fez a transição, né, fase elástica para fase plástica, na hora que a gente passou da tensão de escoamento. Então, agora na fase plástica, a gente tem uma outra grandeza muito importante, que é a tensão, que é a grandeza de uma propriedade de encruamento. Como a gente tinha visto já em aulas anteriores, né, a deformação plástica está associada com a formação de discordâncias e a evolução e o deslocamento dessas discordâncias ao longo da rede cristalina dos materiais. Tá? À medida que a gente vai continuando a deformar, vai ficando progressivamente mais difícil formar novas discordâncias e fazer com que elas se desloquem através da rede cristalina do material. Então começa a ficar difícil a gente fazer esse deslocamento. E ficar difícil quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que ter mais força, mais tensão para continuar a deformar plasticamente. Tá? Então, algo ficou mais difícil porque eu preciso fazer mais força para continuar fazendo aquilo. Tá? Então, esse fenômeno da gente precisar de mais e mais tensão para continuar deformando plasticamente um material é o chamado fenômeno de encruamento. Então, diversos fatores podem associar no nível de encruamento, podem influenciar sobre o nível de encruamento do material. O teor de carbono no aço influencia. Então, quanto mais carbono tem no aço, mais encruamento ele gera. Mais difícil é eu continuar progressivamente a formar discordâncias e deslocá-las. Né? Lembra que a gente tinha visto em aulas passadas, né, que o carbono muitas vezes ele fica ali dentro da rede cristalina nos interstícios. Então, entre átomos de ferro que estão ali, o carbono ocupa aquele espaço. Então, se eu tiver que deslocar aquela fileira inteira, se eu tenho um átomo de carbono ali no meio do caminho, ele dificulta a passagem. Um exemplo, tá? Outra coisa, a presença de elementos de liga também dificulta. Também tinha mostrado isso em aulas anteriores. Né? Às vezes, elementos de liga eles às vezes estão na própria rede cristalina, eles têm diâmetros diferentes, e isso dificulta a formação de planos de deslocamento de discordâncias através de um cara como esse. O processo de fabricação influencia. Se você fez um material que foi laminado anteriormente, você já inseriu bastante deformação nele durante o processo de fabricação. Inserir deformação quer dizer que ele já está um pouco encruado no começo do seu processo, por exemplo. Tratamentos térmicos da mesma forma. Se eu mudar a estrutura, né, de cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, hexagonal compacta, se eu mudar a estrutura interna da rede cristalina desses materiais, a gente também vai ter mais ou menos dificuldade de formar e deslocar discordâncias. Então, diversas coisas podem influenciar no fator de encruamento. Tá? E o fator de encruamento, mais uma vez, no nosso livro, o texto aqui da disciplina, tá? Ele pode ser observado, por exemplo, né? Se eu tenho um aço, ele está subindo ali, e na hora que ele entrou na fase plástica, está aqui, né, a partir desse ponto, na hora que eu entrei na fase plástica, diferentes composições do aço, por exemplo, né, como a gente tinha visto os diferentes fatores, eles podem levar a gente a ter menos encruamento, então eu preciso subir menos a tensão para chegar no mesmo nível de deformação, no caso do aço 1, ou se eu tiver muito mais elementos de liga, muito mais conteúdo de carbono, passei por um tratamento térmico que leve a esse efeito, para o aço 3 eu preciso, para chegar no mesmo nível de deformação aqui embaixo, eu preciso de muito mais tensão. Tá? Então as medidas de encruamento basicamente são medidas dessa inclinação dessa curva na fase plástica num determinado ponto. Então nesse ponto aqui, essa curva do aço 1 está bem pouco inclinada, ela está bem na horizontal, a curva do aço 2 já está um pouquinho mais na vertical, e à medida que eu estou subindo, né, quanto mais inclinada para cima essa curva fica, maior vai ser o encruamento. Tá? Então essas são medidas que dependem de ponto a ponto, em que ponto da curva você está, então não faz muito sentido eu passar para vocês uma tabela de encruamento. Mas é importante vocês saberem que se vocês pegarem e medirem a inclinação dessa curva em um determinado ponto, vocês estão medindo alguma coisa que está associada ao encruamento. Quanto mais força, quanto mais inclinada for essa curva para cima, mais força eu vou ter que fazer para continuar me deformando. Se eu quero continuar deformando, caminhando na curva de deformação para a direita, mais força eu vou ter que fazer. Quer dizer que eu estou com um material que está mais encruado, tem um encruamento mais pronunciado. Dentro da fase plástica, a gente chega, né, num certo ponto, no limite de resistência, como a gente tinha visto também já na aula passada. Então, o limite de resistência está associado à máxima tensão que eu consigo atingir durante um ensaio de tração. Para um material dúctil, né, isso vai ocorrer imediatamente antes da gente formar uma estricção, um pescoço no material. Então, era um cilindrinho, se fosse um corpo de prova cilíndrico, eu estava carregando ele está se deformando plasticamente, e lá pelas tantas eu formo um pescoço num determinado ponto desse material. Concentro essas deformações por conta de algum defeito interno, concentro essas deformações num único ponto, e a partir daquele momento, as tensões que são medidas, as tensões de engenharia, né, com relação àquela área inicial, as tensões de engenharia elas não conseguem mais subir porque a gente está concentrando todas as deformações naquela seção que está sendo estrangulada naquele pescocinho. Tá? Então, basicamente, a tensão limite de resistência é esse sigma-U, que está marcado aqui, tá? Sigma-U é a máxima tensão de engenharia que é sentida durante um ensaio de tração.
Para um material frágil, por exemplo, né, lembra que o material frágil ele é carregado e mesmo durante a fase, ele vai se romper sem ter entrado na fase plástica, ou ter entrado muito, muito pouquinho dentro da fase plástica. Né? Então a tensão limite de resistência vai ser a máxima tensão atingida no ensaio. Tá? A definição de limite de resistência é a máxima tensão que você atingiu durante o ensaio. Para materiais dúcteis, isso está associado à formação do pescoço, que eu estou mostrando aqui nessa figura. Para materiais frágeis, isso está associado simplesmente à ruptura, vai ser o ponto onde ele rompeu com a máxima tensão. Tá? Então é importante a gente entender isso, né, que para materiais dúcteis é um pouco... A tensão limite de resistência vai acontecer antes da ruptura. Para materiais frágeis, ele vai acontecer na ruptura. Tá? Estou trazendo aqui de outra fonte para vocês, né, da fonte Engenharia, Recursos Digitais e Aprendizagem, mostrando para vocês uma tabela para diferentes aços, tá? Diferentes tipos de aço, 1035, 1040, 1045. Bitolas menores que 40 milímetros. Tem diversas grandezas interessantes, mas o que a gente está querendo falar aqui é sobre limite de resistência. Tá? Então é esse RT aqui. Então ele está dado em Newton por milímetro quadrado, ou seja, em megapascal, está na unidade de preferencial que a gente tem do sistema internacional. Tá? Então para diferentes aços, a maior tensão que você vai atingir dentro de um ensaio de tração tem essas faixas, né? Para um aço SI 1040, ele vai estar entre 630 e 780. Para um aço 1045, que tem mais carbono, esse valor é maior, ele é um aço mais... Ele é mais tudo, né? Ele é mais rígido e mais resistente à ruptura. Tá? Esse valor vai estar por volta de 650 a 800. E diferentes aços ligados, né? Aço 4340, aços ligados, vocês vão ter valores diferentes de limites de resistência. Então, essa coluna aqui está nos dando essa nossa tensão de limite de resistência durante o ensaio. Então, essa mesma tabela ela nos dá outras coisas, tá? que vão ser interessantes um pouquinho mais para frente, né? Como, por exemplo, o alongamento percentual na hora da ruptura. Tá bom? Ou a estricção, quanto que o pescoço vai reduzir de área. Tá? A gente já vai falar sobre isso. Tá? Mas é legal vocês terem essa tabela de novo, né? Que o limite de escoamento também está dado aqui para diversos materiais diferentes. Tá? Então, vocês pausando esse vídeo ou consultando as fontes que eu utilizei para fazer os dados desse vídeo, né, vocês vão ter informações de diversos materiais e talvez isso ajude vocês em diversas coisas. Então, o limite de resistência, lembrem-se, né, é sempre a máxima tensão que é atingida durante o ensaio de tração. Então, uma forma de quantificar, né, eu estava falando para vocês que o comportamento das curvas, né, eu falei isso ao longo de várias aulas, né, o comportamento das curvas de tração e deformação são diferentes para materiais dúcteis ou frágeis. Tá? E uma forma da gente quantificar quanto que o material é dúctil é eu medir quanto é que é o alongamento dele na ruptura. Tá? Então, o alongamento na ruptura é outra das informações que a gente consegue tirar de uma curva de tensão-deformação. Então eu vou carregar o material, ele entrou na fase plástica, ele vai lá, passa pela tensão limite de resistência, formou o pescoço, começa a cair essa tensão, lá pelas tantas o material rompe. Na hora que esse material rompeu, eu vou ter, né, vou pegar aquele material que se rompeu, vou ter duas partes, eu posso juntar essas duas partes que se romperam e eu posso medir então o comprimento desse corpo de prova ao final do ensaio. Se eu tivesse medido o comprimento original, eu consigo fazer essa relação entre esses dois caras, né? Qual foi a deformação final desse cara até a ruptura, comparado ao comprimento original que ele tinha. Então, quanto mais dútil for o material, né, isso vem da definição de dutilidade, mais ele terá se deformado antes de se romper. Então, ele vai ter acumulado muita deformação permanente antes de romper, isso quer dizer que ele é um material bastante dútil. Então, na hora que ele rompeu, né, na hora que ele está ali, logo antes de romper, a minha deformação era simplesmente o quê? O comprimento final menos o comprimento inicial, né, então a variação de comprimento logo antes da ruptura, dividido pelo comprimento original. Então, essa é a deformação no momento da ruptura. Muitas vezes o alongamento é dado em alongamento percentual. Então, basicamente, lembra que a deformação, as medidas de deformação são medidas adimensionais, né? Então vai ser uma fração, então 0,2, 0,3. Então, para a gente transformar isso em percentual, é só multiplicar por 100. Né? Então, 100 vezes o comprimento final menos o comprimento original, dividido pelo comprimento original. Isso vai nos dar o percentual de alongamento. Tá? Então, isso tinha na tabela também que eu tinha mostrado anteriormente. Vamos voltar aqui rapidinho. Aquela tabela do limite de resistência, né? Tinha mostrado para vocês essa coluna aqui, do limite de resistência, e aqui está a tabela de alongamento. Então vocês vão observar que quanto mais dútil for o material, então quanto menor for o limite de resistência desse cara, maiores são os valores de alongamento percentual no final. Quanto mais rígido é o material, quanto mais difícil de deformar esse material, ele vai se romper com menos deformação nesse cara. Ele está ficando cada vez mais frágil e mais resistente. Tá? Então vocês têm essas informações tabeladas também para esses materiais que eu tinha mostrado para vocês. Tá?
Além disso, né, além do alongamento na ruptura, eu vou mostrar para vocês, um pouquinho mais para frente a gente vai trazer vídeos de como que acontece o ensaio de tração. Eu vou mostrar para vocês uma espécime quebrada e como é que a gente faz a medição na espécime quebrada desse alongamento final, tá, desse alongamento na ruptura. Mas além disso, eu também posso fazer as medidas de ductilidade pensando na redução da seção transversal. Lembra que a gente tinha falado do efeito Poisson, que valia dentro da fase elástica? Fora da fase elástica, a gente continua tendo o mesmo efeito, não o efeito de Poisson em si, mas a gente continua tendo o efeito de redução dos comprimentos transversais à medida que a gente aumenta o comprimento longitudinal dele. Então eu estou carregando, à medida que esse cara está se deformando um monte, está ganhando muito de deformação longitudinal, os comprimentos transversais estão se reduzindo. Né? Então eu posso ou medir a variação de comprimento desse cara como um todo para definir a dutilidade dele, ou, como essas duas coisas caminham junto, a deformação longitudinal e a deformação transversal no sentido oposto, eu posso pegar a variação de área. Tá? Às vezes, talvez seja mais prático para você. Você mede o diâmetro inicial do corpo de prova com o seu paquímetro, faz o ensaio, e ao final do ensaio você pode pegar na área de estricção, na área que formou o pescoço, você vai medir o diâmetro que ele tinha, o menor diâmetro que foi formado naquele pescoço, e você vai conseguir fazer essa relação de percentual também, de novo, né? Mesma coisa aqui, variação, área original menos área final menos área original dividido pela área original, você vai ter uma variação percentual desse cara. E isso também está naquela tabela anterior, tá? Vocês vão olhar ali a área de estricção, isso está relacionado a isso, tá? O quanto que é o diâmetro do pescoço na hora da ruptura com relação ao diâmetro original. Tá? São duas medidas diferentes que a gente pode associar à medida de dutilidade desse material. Tudo isso saído do ensaio de tração, da curva tensão-deformação ou da medição do corpo de prova ao final do ensaio. Então, alongamento na ruptura, né? Voltando então aqui naquela tabelinha que eu tinha voltado para mostrar para vocês, a gente tinha um alongamento aqui, né? Que estava caindo à medida que esse cara estava ficando cada vez mais rígido, e a gente tem aqui o percentual de variação de estricção nesse cara. Então vocês estão vendo aqui, na medida que eu estou em aços não ligados, né? 1035, 1040, 1045, 1050, o que está acontecendo aqui é só aumentando a quantidade de carbono, eles estão ficando progressivamente menos dúcteis em termos de alongamento total, e também menos dúcteis em termos da medida da variação da área, né? Então 45%, 45, 40, 45, 40, 40, 35, 30. Então, quanto mais carbono eu tenho na minha estrutura, mais resistente ele é, menos ele se alonga até a ruptura e, consequentemente, menos varia o seu diâmetro na ruptura. Tá? Então, acho bastante interessante a gente saber isso, ter essa dimensão disso. Tá? Pois bem, então já chegamos até a ruptura, né? Já utilizamos informações associadas à ruptura, o comprimento do material na ruptura, o diâmetro do corpo de prova na ruptura. Então a gente está falando da ruptura, a gente está... Outra coisa que a gente pode tirar do gráfico tensão-deformação é uma propriedade que a gente chama de tenacidade. Tá? Então, da mesma forma que a resiliência era a quantidade de energia absorvida na fase elástica, a tenacidade vai ser a quantidade de energia absorvida até a ruptura. Então, somando a fase elástica, né, então você vai ter o quanto de energia se absorveu na fase elástica, que é a resiliência, e mais toda a energia que ele absorveu durante toda a deformação plástica até a ruptura. Toda a energia que o material absorveu do começo do ensaio até a sua ruptura é o que é a tenacidade desse material. Isso é bastante importante também, né? Especialmente, vocês podem pensar de diversas aplicações de materiais diferentes, né? Mas materiais que são utilizados para absorver energia, por exemplo, né? Então imagina, o que é a grande diferença, né? Fazendo um pequeno parênteses aqui, o que é a diferença dos projetos de carros de Fórmula 1 antigos para os carros de Fórmula 1 atuais, né? Por que se morria muito mais em acidentes de Fórmula 1 antigamente do que hoje em dia? Né? Se vocês observarem, sempre que ocorre uma batida, não só em carros de Fórmula 1, mas em veículos de forma geral, tá? Os veículos de hoje em dia parece que eles amassam muito facilmente, tem gente que fica muito frustrado com isso. Né? Na verdade, isso é muito bom, né? Na verdade, o que está acontecendo ali é que você está sacrificando a estrutura do carro, você está absorvendo a energia do impacto toda para deformar o carro, formar deformações plásticas no carro, ruptura, romper elementos diferentes de sacrifício da estrutura, para que você não sinta, para que essa energia não chegue até você, e essa energia de impacto chegando até você é o que provocaria danos durante um acidente. Tá? Então, sempre que você tem um material que precisa absorver muita energia ao ser quebrado, geralmente um material de sacrifício para preservar outra parte da estrutura, né, você vai querer utilizar materiais que têm um bom nível de tenacidade, materiais que vão absorver muita energia até romper. Então, mais uma vez, né, eu já tinha mostrado algumas medidas de dutilidade e fragilidade para vocês, então quanto mais dútil o material era, mais o alongamento percentual ele tinha até a ruptura, ou maior era a redução da área da seção transversal no ponto de ruptura. Se você medir a energia que foi absorvida no material
até o ponto de ruptura, você vai também perceber que isso é uma forma da gente diferenciar entre materiais dúcteis e frágeis. Tá? Então, tirando essa informação aqui da estrutura e propriedades dos materiais, né, se a gente tem materiais frágeis, tendem a romper ali, por exemplo, ter aquela curva que está bem na vertical, né, eles tendem a ser bastante rígidos no começo da curva, eles entram pouquíssimo na fase de deformação plástica e logo se rompem naquele ponto B. Então, a área daquela figurinha ABC é muito inferior à área do material dútil, né, que entrou em plasticidade muito antes, mas só que ele foi romper só no ponto B', aqui, né, nesse ponto B' que está aqui do lado do meu nariz. Tá? Então, essa área do elemento dútil, né, A, B', C', é muito maior, eu tenho muito mais energia, né, lembre-se que a área embaixo da curva é uma energia, eu tenho muito mais energia absorvida por um material dúctil do que por um material frágil. Tá? Então a tenacidade, como eu tinha falado para vocês, né, ela está associada, dependendo do tipo de material que você está aplicando, né, do que você deseja fazer com o material, a tenacidade vai ter importâncias diferentes. Né? Então, mais uma vez, tirando aqui do nosso livro padrão aí da disciplina, tá? Aqui tem uma comparação de duas curvas de ensaio de tração para aços para molas, tá bom? Um aço para mola está ali, aqui. Deixa eu marcar aqui com o mouse que é mais fácil para vocês enxergarem. Aço para mola está aqui. E aqui tem um aço estrutural com médio carbono, um aço para outros tipos de utilização. Então o aço para molas, geralmente ele tem muito carbono, que a gente gostaria que ele fosse bastante rígido aqui no começo, mas a gente gostaria que ele absorvesse muita energia na fase elástica, como a gente tinha falado, né? Então a gente gostaria que o material de molas fosse muito resiliente. E é o que a gente está vendo aqui, né? Essa aqui é a tensão de escoamento desse material 1, tensão e escoamento do material 1. Ele está entrando em escoamento aqui, a partir daqui a gente tem deformações permanentes, mas olha como a gente teve bastante área daquele triângulo da fase elástica desse cara. Para outro aço, por exemplo, que vai ter outro tipo de aplicação com muito menos carbono, tá? Não um aço mola, mas um aço mais geral, ele vai entrar em escoamento já nesse ponto muito abaixo do que a gente tinha anteriormente. Tá? Então o aço mola estava ali entrando em escoamento por volta de uns 60 e poucos kgf por milímetro quadrado. Um aço de médio carbono está entrando em escoamento por volta de uns 25 kgf por milímetro quadrado. Ele tem uma grande área embaixo da curva até a ruptura. Então você observa, né, que para um aço mola e para um aço estrutural médio, eles vão ter resiliências diferentes. Né? O aço das molas ele tem uma resiliência muito maior do que o aço médio. Só que se você medisse a área embaixo da curva, talvez esse aço estrutural com médio carbono ele tivesse mais tenacidade do que o aço para molas. Então teria que comparar a área dessa figura inteira, o ABC que a gente tinha mostrado antes, para essa outra figura que seria o AB', C' da figura de antes. Tá bom? Então dependendo do tipo de aplicação, eles vão ter comportamentos diferentes. A gente vai querer, né, dependendo do tipo de aplicação, a gente vai querer materiais com propriedades diferentes. Por isso daí a importância da gente ter feito os ensaios mecânicos, para a gente saber, olhando para as curvas tensão e deformação de dois materiais diferentes, o que vai nos ajudar para diferentes tipos de aplicação. Tá? Bom, gente, mais uma aula com bastante conteúdo, bastante coisa para discutir. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham entendido os conceitos de diversas coisas diferentes. A gente teve a oportunidade de comentar sobre diversas propriedades que são muito importantes que vocês conheçam, né? É muito importante que vocês conheçam essas propriedades para serem bons profissionais da área técnica e mecânica. Né? Então vocês têm que saber muito bem o que é o módulo de elasticidade, uma tensão de escoamento, tem que entender o conceito de resiliência e a diferença para o conceito de tenacidade. Vocês têm que entender quando que acontece a tensão de ruptura, a tensão máxima de resistência e por que muitas vezes ela é diferente da tensão de ruptura para materiais dúcteis. Vocês têm que entender que na fratura a gente tem formas diferentes de quantificar a dutilidade de um material, seja medido através do alongamento dele ou de medidas transversais. A gente tem que entender que na fase elástica também, à medida que a gente carrega um material, a gente vai ter deformações transversais com esse cara, e isso está associado à manutenção de volume ou não desse material. Então a gente viu muitos conceitos muito importantes na aula de hoje, e acho que é muito importante que vocês estudem bastante esses conceitos e pratiquem com alguns exercícios que conseguirem fazer por aí, para ver se realmente entenderam todos os conceitos que foram explicados hoje. Tá? Se vocês ficaram com algum tipo de dúvidas, podem deixar aqui nos comentários do vídeo, ou se estiverem fazendo a disciplina no Moodle, deixem nos fóruns de dúvidas apropriados para esses fins. Tá? Muito em breve a gente volta, vai continuar falando sobre ensaios de tração, mas a gente vai mostrar para vocês um vídeo de como é que funcionam os ensaios de tração, para vocês
verem na prática tudo isso que a gente tem visto aqui na teoria até agora, a gente vai ver um vídeo detalhado mostrando como que é feita desde a montagem do corpo de prova dentro de uma máquina até o ensaio desse cara inteiro, desse corpo de prova, e os resultados saindo em formato de curvas de tensão da informação, no qual a gente vai conseguir observar, nessas curvas de tensão da informação, nas quais, né, a gente vai conseguir observar todas essas propriedades materiais que a gente estava explorando na aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos encerrando esse vídeo antes que a gente complete 1 hora de aula, porque senão vocês não vão aguentar para assistir isso tudo. Muito em breve a gente volta com mais vídeos de ensaios mecânicos. Até logo, gente. Muito obrigado pela atenção.